Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do ProjetCast, o podcast da Associação Projet. Meu nome é Marcos Esdério, eu sou coordenador geral da Associação Projet, instituição que formou mais de 1.000 jovens na cidade de Ribeirão Preto e região, capacitando-os tanto para o mundo dos estudos como também para a continuidade do trabalho como meio de geração de renda. Hoje estou aqui com um convidado mais do que especial. Ele que é ex-deputado do estado de São Paulo, nascido em São Bernardo, comentarista da CNN e CEO da Estímulo. Vinícius Point, é um prazer ter você conosco. Prazer é o meu, Marcos, falar com todos vocês que estão aqui no ProjetCast. Exato. Gostei do nome. Em Ribeirão Preto, terra que eu gosto muito. Minha irmã mora aqui, fez medicina na USP Ribeirão. Tenho 2 sobrinhos que eu falo que é pé vermelho, Ribeirão Pretano. Um de 6, um de 3, então a cidade já é minha segunda casa. E é engraçado, né? Porque várias pessoas de vários lugares assistem a gente, e aqui a gente é bem famoso pelo termo, né? Do pé vermelho e do porta, né? Que a gente puxa o porta. Então agradeço o carinho com a cidade de Ribeirão Preto. E Vinícius, qual que é o objetivo da nossa conversa hoje? É conhecer quem é o Vinícius para além do LinkedIn, entender as suas motivações, principalmente porque a gente entende, né? A gente compreende que você tem uma carreira aí voltada para o empreendedorismo, que é um dos pilares fundamentais da nossa instituição. Por esse motivo, eu queria começar a entender quem é o Vinícius, como ele foi criado, qual é a sua história e como você começou a se envolver de fato com o empreendedorismo. Boa. Primeiro que eu nasci em São Bernardo do Campo. São Bernardo também tem porta, né? E meu pai é de Oswaldo Cruz, que é pro oeste do estado, que a gente fala que é o Velho Oeste, perto do Paraná, onde tem Marília, Prudente. Então a gente carrega um pouco do nosso sotaque caipira, assim, com muito orgulho. Em São Bernardo, cara, onde eu nasci, 2 famílias que totalmente empreenderam. Eu falo que é um empreendedor raiz. Meu nono e minha nona, meus avós, por parte de mãe, vieram da Itália, 1950, final de Segunda Guerra. Itália, Europa, arrasada. Tentar a vida no Brasil, com uma mão na frente e outra atrás. Trabalhar no ramo moveleiro ali em São Bernardo, que é muito forte. E começaram ali, sempre empreendendo. Construindo, minha nona costurava para fora, meu nono marceneiro, aí tive uma lojinha de imóveis e eu convivi, eu tive essa infância dentro de casa, né? Sinto até hoje o cheirinho da loja de imóvel, sabe, vendo negociar e tal. Por lado de pai, meu avô e minha avó de Paraguaçu Paulista, meu avô de Avencas, no distrito de Marília, meu pai nasceu em Oswaldo Cruz, onde eles tocavam uma roça ali de café de ameia, que fala, né? Quando o agricultor vai, o proprietário da terra cede a terra, depois divide o lucro em 50%, que é meio, por isso que ficou de ameia. Então, meu pai nasceu nessa realidade, até os 13 anos sem luz elétrica, né? Mas sempre com muita raça, muito trabalho. E aí depois meu avô trocou num caminhão, aí trocou numa vendinha, aí tinha um pequeno comércio. Então, essas referências de avós e pai e mãe também sempre foi dentro de casa. E isso eu já começo agradecendo, esse é o ponto primeiro. Independente também de você que está assistindo a gente, ter referências dentro de casa ou não, mas buscar se inspirar. Empreendedorismo também parte de uma inspiração, tem tanto exemplo de empreendedor, empreendedora brasileiro, e as mulheres, nesse caso aqui, mais da metade da população, e as mulheres estatisticamente mais responsáveis com as contas, bota ordem na casa, tem gente para se inspirar. Isso me ajudou muito desde a infância. Sabe, aquele gostinho de ganhar o próprio dinheiro, aquele gostinho de desde molequinho saber, bom, então se eu fizer isso, eu vou receber um trocadinho. Se eu trabalhar, eu vou ganhar mais dinheiro. Então vamos trabalhar mais, vamos ver o que eu gosto. Eu acho que essa é a primeira coisa assim, que eu falo para as jovens, crianças, adolescentes, sabe, aprender a ganhar o próprio dinheiro. Tem um vídeo que viraliza vários vídeos na internet, né? Total. O rapaz pega uma moeda de R$1 no centro de São Paulo. Ele, quer ver o que é empreendedorismo? É tipo aquele cara do Pega Visão lá no Rio. Mas o cara pega uma moeda de R$1, compra um saco de paçoca, vende as paçoquinhas. Aí ele ganha R$2. Aí ele compra 2 sacos de paçoca, ganha 4. E vai, termina o dia cheio de dinheiro. Entendeu? Então, eu gosto desse exemplo. E aí, quando eu fui fazer faculdade, Marcos, eu falei, cara, eu quero fazer faculdade de negócio. E aí fui fazer administração. Tem gente que brinca, você não sabe o que quer fazer, faz administração, que é geral. Mas eu fui fazer porque eu queria saber administrar um negócio, um comércio.
E aí fiz administração na GV em São Paulo. Foi muito legal, fiz amigos, aí de lá trabalhei num banco, né? Fiz estágio no Citibank na época, um banco mundial. Dali do Citibank saí, ajudei meu pai numa empresa que ele tinha que estava crescendo muito. Aliás, foi uma empresa que cresceu muito, que permitiu a gente mudar, né, de história, mudou de patamar, a gente pôde ter acesso a outras possibilidades. Puxa, montei meus próprios negócios e a vida foi. E aí, cara, primeiro, o que o empreendedorismo fez na minha vida, eu acho que tem condição de fazer na vida de outras pessoas no nosso país. Mas aí tem que ter oportunidade igual para todo mundo, né? Exato. Então a gente está distante desse passo. Só que quando você fala assim, o que vai salvar o Brasil? O que vai melhorar a economia? Com dados e evidências é o pequeno empreendedor. Ano passado, 2022, né? Nós estamos gravando isso aqui em 2023, para quem assistir no futuro, tá? 2022, 78% das novas vagas de trabalho, carteira assinada, vieram da pequena empresa à média empresa. Então é esta turma que vai salvar esse país, vai gerar emprego e renda. E aí eu acredito demais. Então todo o meu trabalho, desde a GV, depois reestruturando pequenas empresas, um site de recrutamento online que eu tive, foi sempre para ajudar o pequeno. E aí culminou numa reflexão para encerrar aqui essa parte, de que no Brasil, né, independente da religião de cada um, eu acredito muito, muito em Deus. E o Brasil, poucas pessoas receberam muita ferramenta, muito privilégio, muitas bênçãos. E muitas pessoas ou recebeu pouco ou quase nada, né? A desigualdade é enorme. Essas que receberam ferramenta têm a obrigação de fazer algo pela sociedade. E eu não tenho vergonha de dizer que eu fui muito privilegiado. Agora, o que vai me julgar é não pelas coisas que eu tenho ou recebi, sim o que eu vou fazer com isso. Então isso me levou, inclusive, depois para a política, ser deputado federal, que eu falo, cara, tem que mudar esse país, né? Senão, se a gente não participar da política, seremos governados somente por aqueles que participam. Exato. E aí vão levar os empreendedores, tudo o valor de empreendedor para a política, porque lá tá faltando empreendedor. Nossa, isso é brilhante, assim, e uma coisa muito bacana no seu discurso é a consciência de classe, né? Como a gente tá falando aqui com o público que, em sua maior parte, a gente tem clientes aqui no Projet, né? E públicos que são bem segmentados. Então, vem desde a pessoa que vive em vulnerabilidade social, a pessoa que está em ascensão profissional de carreira e ascensão financeira por consequência, até o CEO que procura um programa, né, que quer gerar impacto social, que quer gerar impacto ambiental, que quer ter uma governança corporativa estruturada, visando todas essas questões na sua empresa, mas não sabe como, nos assistindo, e aí você trazer toda essa consciência, assim, é muito importante. Mais do que isso, Vinícius, pegando aí o final da sua história, que eu acho que é o começo de uma nova história, né, de uma nova etapa da sua vida, você sempre teve um empreendedorismo enraizado aí, desde a sua família até nos seus estudos, e depois você foi levando isso para outros segmentos, como, por exemplo, a política. Chegou aqui no meu ouvido, alguns passarinhos me contaram, né, que você também é CEO de uma empresa, né, que visa ajudar os microempresários, os microempreendedores, né? Que são esses empreendedores que você falou, de pequeno e médio porte, que estão gerando aí um percentual mega relevante de empregabilidade no nosso país. Então, assim, as duas perguntas que já vêm uma atrás da outra. Como foi essa experiência de trazer a questão do empreendedorismo na política? Porque a gente entende que falar de política ainda é uma questão muito delicada para o nosso país, né? Que é um país, infelizmente, que carece de uma educação política, que carece de exercer, de fato, a cidadania, né? Então, empreendedorismo também é uma dor, porque muitas pessoas têm medo de empreender num país que, infelizmente, tem uma instabilidade política muito grande, né? A gente passa aqui por vários processos que acabam afetando, querendo ou não, o microempreendedor, o pequeno empresário, o médio empresário. Então, como foi trazer isso para um ramo que já é delicado, um assunto delicado para um ramo delicado, bem como a criação aí da estímulo, né? Então, se você puder explicar pra gente. Perfeito. Primeiro, né? Levar o empreendedorismo para a política. E aí vale aquele questionamento. Empreendedor não é só você montar uma empresa. Empreendedorismo é uma atitude empreendedora. Você dentro de uma empresa, você que de repente está assistindo a gente, é jovem aprendiz, ou está no primeiro emprego, você pode ser empreendedor dentro do negócio. É encontrar um problema e dar uma solução diferente, é ter proatividade, é oferecer ajuda, é tentar com inovação resolver as questões e desafios que aparecem no seu dia a dia.
Partindo disso, eu posso levar a atitude empreendedora para a política. Eu posso, por exemplo, e aí eu fiz isso, ser o deputado mais transparente da história. Bolei um jeito diferente de divulgar os dados, de postar nas redes sociais. Usei muito Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo, para mostrar que política pode ser diferente. Não é todo mundo ruim, não é todo mundo corrupto. Usei a inovação para fazer avaliação do, como é que é? Satisfação do cliente. Você não vai no restaurante, bacana. você preenche lá, você ficou feliz, você ficou triste, você liga lá para o call center da Vivo, lá, da operadora de celular. Eu botava um questionário todo mês. Você está feliz ou está triste com o meu mandato? O que você acha que é bom, o que você acha que é ruim? Sabe, dá uma nota de 0 a 10. Quanto você recomendaria? Que inclusive é uma metodologia de empreendedorismo de startup que chama NPS. Net Promoter Score, a gente mas vocês são modernos demais aqui. Muito então, bacana. É o Net Promoter Score. E aí eu via quais são os promotores, os detratores, colocava plano de ação, prestava contas. Onde você já se viu um político fazer isso? Nossa, eu nem sabia que era possível. Eu levei o empreendedorismo para dentro do mandato, esse é o primeiro ponto. E também representei os empreendedores. Novamente, isso é a frase do Platão, gente. Grava isso. O preço que vocês vão pagar por não se interessarem por política é que serão governados por aqueles que se interessam. Então, se você quer participar, se você quer se sentir representado, participe da política. Para quem mora num prédio ou algum tipo de condomínio, que tem uma associação, que tem o síndico ou o líder, se você não participar da reunião da associação, da reunião da assembleia aí do prédio, dos condomínios, não adianta reclamar depois. Ah, mas mudou um negócio na minha rua, mudou uma regra aqui do bairro, mas você não participa. A política é a mesma coisa. Então, eu não via ninguém falar de startup, de inovação, de espaço de experimentação regulatória, de ajuda para empreendedor, de investidor anjo. Aí fui lá falar. Então, fui o relator do Marco Legal das Startups, uma lei que trouxe mais um ambiente mais amigável para quem quer empreender, para quem está começando, para quem vai montar um pequeno negócio. Então, essa foi a minha participação, o empreendedorismo que eu levei para a política. Aí, nesse processo de transição, eu tenho um posicionamento pessoal de ser contra a reeleição, acho que política é para servir, não é para ser servido, é para oxigenar, para passar o bastão. Que bacana. Né? E fui candidato a governador, fiquei em 4º lugar. No segundo turno, ajudei o governador, então, eleito Tarcísio, e participei do grupo de transição dele, do grupo econômico. E aí comecei a estudar muito a questão do microcrédito, do crédito orientado ao assistido ou crédito com capacitação, com curso. E eu vi as dificuldades que um governo, né, e tem muita burocracia e tudo, tem para levar o crédito na ponta. Na mesma hora, por isso que eu falo que eu acredito em Deus, mas gente boa atrai gente boa, eu conheci o Estímulo. Eu fui no jantar do Estímulo, eu falei, caramba, que negócio legal. Para quem não conhece a história do Mohammed Yunus, do Grameen Bank, né, um banco de Bangladesh, da Índia, que começou com a história do microcrédito lá atrás. Eu estudei na faculdade esse cara, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Imagina um cara de um banco, de uma economia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O quanto que o microcrédito é importante numa situação de vulnerabilidade, numa comunidade. Aí eu olhei e lembrei do Grameen Bank. Eu falei, pô, esse estímulo aqui é parecido. Dá crédito barato, subsidiado, filantrópico, é um tal de blended finance, mistura filantropia com ajuda e tal, e dá curso. Que legal! Quem que montou esse negócio? Começou em 2020, no meio da pandemia, empresas e empresários que queriam ajudar, fizeram uma vaquinha bem gorda, diga de passagem, doaram muitos milhões de reais para essa associação, que é a Associação Estímulo, sem fins lucrativos, e a gente criou um método de, vamos fazer um processo seletivo, obviamente, uma triagem, emprestar o dinheiro muito barato, nenhum banco empresta tão barato com a gente, sem pedir garantia para o empreendedor, sabe? Você não tem que dar teu carro, tua casa, tua moto em garantia. Sem lesar, né? O empreendedor. E ainda dando curso para o empreendedor prosperar. Então esse negócio deu muito certo, prosperou, já são mais de 100 mil empreendedores na base, 54% mulheres empreendedoras, isso é muito legal de ver. 89% de todos esses empreendedores estão em regiões de classe C, D e E, ou seja, a gente está afetando a baixa renda. E hoje, a gente faz 3 anos, a gente está com um projeto legal, aqui já atendemos o estado de São Paulo, mas mais específico com Ribeirão Preto, porque o estímulo não tem dinheiro público.
É empresário ou empresa que pode doar, que tem dinheiro, para poder emprestar e ajudar quem não tem. Sim. Então é muito negócio de dono para dono, de empreendedor para empreendedor. E aí a gente busca mobilizar a sociedade local para os empresários que podem botarem o dinheiro no estímulo para a gente poder emprestar barato e ajudar o empreendedor. E aqui em Ribeirão a gente está fazendo um esforço, inclusive com os empreendedores e empresários locais, falou, gente, vamos juntar um dinheiro aí para ajudar o empreendedor de Ribeirão Preto? Show de bola. Então, em breve, teremos novidades aqui para Ribeirão Preto e região. Nossa, então eu peço que você junte-se ao projeto. O projeto, a gente tem uma habitualidade aqui, né, de sempre trazer empresas que compactuam com a nossa filosofia, que é a filosofia de impacto social, de ascensão por meio dos estudos, do trabalho e do empreendedorismo, né? Então, as empresas que fazem parte do nosso hall e as próximos patrocinadores, né, as próximas empresas parceiras que fazem acontecer, também olhem com muito carinho para estímulo, porque é uma causa muito nobre, como podem você ajudar. diz, né? Afeta ali quem de fato precisa. E essas empresas têm o que a gente chama de ESG em inglês, né? Exato. Agora, em português é o ASG, Ambiental, Social e Governança. E elas precisam achar bons projetos. O estímulo acaba sendo um projeto dentro dessas empresas para atingir quem está na base. Né? E para você, empreendedor, eu sempre falo, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Tem que ir para cima. Eu estimulo os jovens hoje, você já pensou que você pode sair da faculdade não para procurar emprego, e sim para gerar emprego? Né? E gerar emprego não é só pensar, não, tem que ter um negócio grande. Pega um crédito, pega um dinheirinho, desde o cara que compra um carrinho de pipoca para vender pipoca, daí a pouco ele tem 2 carrinhos, tem 3 carrinhos, né? Ou compra representa uma Natura, um Boticário aí para vender na garagem de casa e vai crescendo. Então, eu gosto muito do que você falou, né, do soft skills, né, um termo Sim. moderno e tal, os projetos de aprendiz e tal que fala muito disso, porque às vezes aquelas matérias hard skills, ou eu lembro que na faculdade, eu vou aprender uns negócios de matemática, de física, de derivada, de não sei o quê. Mas às vezes tão importante quanto, não vamos descartar essas hard, mas você aprender a se comunicar bem, né? Você aprender a ir para uma entrevista de emprego, como se portar na empresa, é muito legal. E hoje a gente está com muita vaga de emprego aberta no mercado de trabalho brasileiro, faltando mão de obra qualificada. Então, projetos como o que a gente está aqui, o projeto, são essenciais para preparar a molecada para os empregos do futuro. Show de bola. A gente acredita veemente, né, nessa causa. E uma coisa também muito importante do seu discurso, principalmente em relação ao trabalho que a Estímulo desenvolve com os seus clientes, né, os microempreendedores, é vocês também trazerem os mecanismos. Não adianta a gente falar de oportunidade se a gente também não dá os meios para que essas pessoas consigam se preparar efetivamente para isso. Perfeito. Então, as ferramentas que vocês trabalham com esses microempreendedores, se você puder falar um pouco melhor como funciona. Primeiro, gente, entrem lá. Estímulo2020.org. Estímulo2020.org. No Instagram, Estímulo2020. O meu é Vinícius Poit, vocês vão achar lá. E a gente, se você tem um tamanho muito, muito pequeno ou muito grande e não se encaixa no crédito, na política de crédito que a gente oferece, no mínimo você vai estar na nossa base, ganhando mentorias e cursos. Por exemplo, a gente tem cursos do Google. O Google ofereceu cursos para a gente de marketing digital, de tudo que tem a ver com o Google. A Meta, idem. O BTG Pactual de gestão financeira. Então, a Razonete de contabilidade. Acessem lá. Tá? E aí depois vocês me falam se gostaram ou não. E se não gostaram, deem feedback que a gente vai melhorando. Vinícius, como a gente está com tempo limitado, infelizmente, eu já quero te trazer para mais conversas vamos, aqui. estamos à disposição. Acho que dá para fazer um super match. A gente entende, né, como eu disse anteriormente, que o empreender tem-se um receio, né? A gente viu muitas empresas fechando as portas no decorrer do período pandêmico que a gente passou, né? Como muitos empreendedores saíram lesados, e a gente não está falando só de empresa pequena, né, nesse caso. Mas a gente queria, assim, que você desse uma orientação. A gente tem jovens que estão começando aqui, né, a empreender. Temos já empreendedores consolidados, porque são 10 anos de programa. Então, são jovens hoje assumindo posições de liderança em empresas, em instituições. E jovens donos, né, do seu próprio negócio já.
E aí, Vinícius, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? A gente esquece como é ter 20 anos quando a gente faz 21. A gente esquece como é ter 25 quando a gente faz 26. Se você pudesse retornar, até mesmo pro próprio Vinícius ali, de 18, 20, 22 anos, e dar uma dica, né? Sobre estudo, sobre carreira, sobre empreendedorismo, o que você diria? E aí eu peço que você direcione para os jovens do projeto, por gentileza. Gente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer, eu gosto de contar, de inspirar. Se eu puder plantar uma sementinha aí de inspirar vocês a empreenderem, acreditarem no Brasil, a serem otimistas, eu já vou sair daqui muito feliz. Mas eu me lembro, com 18 anos, a primeira coisa que eu queria era tirar carta, né? Acordei o dia de 18 anos sentado na frente da autoescola para tirar carta, isso era a coisa mais importante que naquela época eu queria. Bom, o que eu mudaria assim também, né? Não arrependo de nada, aprendizado. Mas buscaria ler mais biografias de empreendedores, me aproximar mais de pessoas inspiradoras, porque nessa hora, quando você é jovem, é igual uma esponjinha. Você aprende, né? Você escuta. Então é escutar mais, falar menos, né? Escutar com atenção as pessoas mais velhas, frequentar os eventos, aprender, focar o quanto antes a me relacionar, a falar em público, porque são características do empreendedor. O empreendedor tem que ser cara de pau. Meu pai escreveu um livro, já fica uma dica, esse é o maior empreendedor que eu conheço, tive referência, né? Chama O Não Você Já Tem. Então vá à luta. Isso é a maior frase para o empreendedor, porque se você ficar vergonha de pedir um negócio, ficar com vergonha de abordar alguém, né? Poxa, você vai para casa, eu falo, tem um negócio, você prefere, como é que é? Isso tem a ver com disciplina também, você prefere ter a dor da disciplina, né? A dor às vezes até de passar uma vergonha ou a dor do arrependimento? Eu prefiro o da disciplina, eu prefiro tentar e tomar um não e tal, do que, puxa vida, podia ter tentado. Então, fica essa fala para vocês, vão para cima aí que esse Brasilzão tem jeito, né? Com menos extremismo na política, mais diálogo e trabalhando duro. Show de bola. Eu agradeço também por você ter trazido essa parte, né, da política, porque, assim, a gente trabalha, sendo um programa social, somos apartidário, mas mesmo assim é importante introduzir, né, o sujeito, o cidadão, de fato, na política e exercer cidadania. Às vezes, quando a gente pergunta sobre cidadania para qualquer pessoa, muitas vezes ela não vai saber te responder. E aí, eu pergunto agora para você, o que é cidadania? E eu te dou 3 segundos para pensar. Se em 3 segundos você não tem uma resposta, é porque muitas vezes você não exerce cidadania. Então é difícil a gente poder conceituar algo que a gente não faz. Né? Então, queria agradecer também a importância de você trazer esse diálogo pra gente. E assim, Vinícius, uma coisa muito relevante aqui é que a gente falou 100% de empreendedorismo. Eu acho que isso é uma característica sua porque você é apaixonado pelo que você faz. E aí a gente gosta de falar de paixões, né? Obrigado. Mas pra encerrar e pra gente conhecer um pouco melhor do Vinícius, já que a gente tá no final mesmo, eu vou fazer um de frente com o Gabi aqui. Como que funciona? É um jogo bate-bola. Eu te pergunto uma coisa, você me responde. Te pergunto, você me responde. Sem pensar muito. Coisa no máximo de 3 segundos. Senão eu já faço outra pergunta. Combinado? Tá bom. Vamos, é ping-pong. É assim. Bora lá, então. Vinícius, uma cor. Azul. Uma comida. Comida? Churrasco. Churrasco. É um lugar. Lugar? Ribeirão Preto. Uma pessoa. Pessoa, minha esposa. Um propósito. Um propósito? Retribuição. É isso, Vinícius. Pessoal, eu queria, então, encerrar o episódio agradecendo novamente a sua participação. Foi muito importante ter você aqui conosco. Que bom, que belo encontro que nós tivemos. E espero aí que os empreendedores tenham se inspirado. Espero que as empresas mais consolidadas entendam a importância do trabalho que o Vinícius vem desenvolvendo e que vocês, jovens, entendam a importância também de saber se posicionar enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto profissional e enquanto empreendedor agora. Bora. Tamo junto. Isso. Muito obrigado, Vinícius. Valeu, cara. Até a próxima, pessoal. Valeu. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.